Olá, estamos no segundo dia de devocional do segundo capítulo do livro 10 Mulheres da Bíblia, do Max Lucado. E a mulher desta semana em estudo é Raabe. Vamos estudar aqui o segundo dia e o tema é o primeiro passo na fé. A página 39 do seu livro, acompanha a leitura. Deus conduz o caminho. O primeiro exército dos israelitas na fé veio sob a forma do Rio Jordão. Durante a maior parte dos meses do ano, a largura do rio variava entre 27 e 37 metros e talvez 1,80 m de profundidade. Mas Josué recebeu as ordens durante a época da colheita e naquela ocasião o Jordão se alargava até cerca de 1,6 quilômetros, com água bem turbulentas, em virtude do derretimento das neves do Monte Hermon. Deus queria todos do outro lado do rio, homens, mulheres, crianças e bebês. Não apenas os saudáveis e vigorosos, mas também os mais velhos e fracos, os doentes e os incapacitados, ou seja, ninguém seria deixado para trás. Josué deve ter engolido a seco ante aquela ordem. 2 milhões de pessoas atravessando um rio de 1,6 quilômetros de largura, ainda assim deu prosseguimento ao processo. Por 3 dias, o povo acampou à margem leste do rio, observando as águas acobreadas e as ondas revoltas carregarem dejetos e troncos de árvores. 3 dias. Tempo de sobra para se perguntarem como, afinal, conseguiriam passar para o outro lado. No terceiro dia, porém, veio a resposta. Quando vierem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam das suas posições e sigam-na. Qual foi o comando? Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam das suas posições e sigam-na. Josué 3:3. Quando o Altíssimo disse, sigam a arca, e ele estava dizendo, sigam-me, Deus abriu o caminho. Não foram soldados, não foi Josué. Não foram engenheiros com seus planos e suas forças especiais e seu equipamento. Quando chegou a hora de cruzar as águas intransponíveis, o plano de Deus foi simples. Confiem em mim. O povo assim o fez, embora a Bíblia não tente encobrir o medo dos israelitas. Os sacerdotes tocaram seus pés onde a água chegava. Não correram, nem se atiraram, tampouco mergulharam no rio. Colocaram com imenso cuidado a ponta do dedão do pé no rio. Foi o menor dos passos. Mas, com Deus, o menor passo de fé pode ativar o mais poderoso dos milagres. Glória a Deus, aleluia. Destaca isso nesse livro para você e eu vou repetir essa frase. Com Deus, cadê que ele fala? Opa! Peraí que eu me perdi aqui. Foi o menor dos passos. Com Deus, o menor passo de fé pode ativar o mais poderoso dos milagres. E ao tocarem na água, o fluxo parou, como se alguém tivesse fechado o registro. O primeiro obstáculo foi vencido, mas havia um desafio maior esperando por eles no horizonte, a conquista da poderosa cidade de Jericó. E conforme veremos, Raabe teria um papel fundamental nos planos dos israelitas para tomá-la. Questão número 1. Confira Josué 1, de 1 a 6. Após 40 anos, a geração dos israelitas que duvidaram morre no deserto. E Deus indica Josué para lidar a geração seguinte até a terra prometida, para liderar. Josué lidera então os israelitas até a terra prometida. O que o Senhor disse a Josué? O que o Senhor disse que Josué fizesse? Que promessa ele fez? Primeira coisa, o que o Senhor disse que Josué fizesse? Depois, que promessa ele fez? Para um pouco, medita nessa passagem de Josué 1, de 1 a 6 e responde. Questão 2. Veja Josué 1, de 10 a 18. Josué ordena imediatamente que os israelitas se preparem para a batalha. Dessa vez, como os israelitas reagem às ordens? De que maneira essa geração de israelitas difere daquela que precedeu? Pare um pouco, medite e responda. Questão 3. Leia Josué 3, de 8 a 13.
Tente colocar-se na pele dos israelitas ao se aproximarem do primeiro teste da fé, atravessar o Rio Jordão. Qual foi a parte incomum quanto às instruções de Deus sobre como eles atravessariam? Como isso exigiu fé? Pare um pouco, medite e responda. 4. Leia o restante da história nos versículos 14 a 17. Deus havia conduzido o povo para fora do Egito, abrindo caminho para que eles atravessassem o Mar Vermelho, pisando em terra seca. Agora, ele conduzia o povo para Canaã, abrindo-lhes o caminho para atravessar o Rio Jordão sobre a terra seca. Por quais rios Deus está conduzindo você na sua vida? Que passos de fé ele está pedindo que dê para alcançar o outro lado? E com essa pergunta, quero deixar você meditando. Qual é o passo de fé que Deus tem exigido de você? Que Ele tem colocado no seu coração? Que Ele tem clamado, que tem queimado fortemente no teu coração para que você possa dar? Porque aqui, Ele não pedia para eles olharem para as condições. Eles tinham um rio, né, que eles precisavam atravessar. E vocês viram que eles só passaram, era o dedo do pé. Eles passaram 3 dias observando aquele rio. E o que aquele rio trazia? Qual era a movimentação daquelas águas? E no 3º dia eles receberam a confirmação do que deveria ser feito. Mas eles pararam de olhar para as condições e começaram a olhar para as possibilidades. Imagina se eles tivessem chegado no primeiro momento e tivessem dito: não é possível atravessar esse rio. Mas eles pararam de olhar para as condições e começaram a olhar para as possibilidades. Estudaram as formas, o meio, o caminho e simplesmente se colocaram naquele lugar para atravessar. E aí, para um pouco, medite nisso e responda. E eu quero convidar você agora, depois de meditar e responder todas essas 4 questões, a ler comigo novamente uma árvore genealógica retorcida, ok? Vamos lá? Página 41 do seu livro. Filha, desliga para mim Tá. Rapidinho, por favor. Tá fazendo barulho aqui, tá bom? Obrigada, amor. Jericó, uma cidade colossal, situada bem ao norte do Mar Morto e ocupada pelos cananeus. Chamá-los de povo bárbaro seria como descrever o Polo Norte como gelado, uma vez que essa gente transformava a adoração no templo em orgia e enterrava bebês vivos. Gente, olha que absurdo. O povo de Jericó não tinha a menor consideração com a vida humana, nem respeito algum por Deus. Foi para essa cidade que Josué enviou 2 homens para espionar as defesas do inimigo. E foi aí também que os espiões receberam Raabe, a prostituta. Muito se poderia dizer sobre ela sem mencionar sua profissão. Era cananeia, ofereceu cobertura aos espiões de Josué, veio a acreditar no Deus de Abraão, antes mesmo de conhecer os filhos de Abraão, foi poupada quando, da destruição de sua cidade, foi incorporada à cultura hebraica e casou-se com um contemporâneo de Josué. Teve um filho chamado Boaz, um bisneto de nome Jessé, um tetraneto chamado Davi e um descendente chamado Jesus. Sim, o nome de Raabe consta na árvore genealógica do Filho de Deus. Seu currículo não precisava mencionar a profissão, mas ainda assim, em 5 das 8 vezes que seu nome aparece nas escrituras, ela é apresentada como prostituta. 5. Uma não só seria suficiente? Será que essa única referência não poderia ser abrandada com um eufemismo do tipo Raabe, a melhor anfitriã de Jericó? Ou Raabe, a que fazia todos se sentirem bem-vindos? Disfarcem sua escolha de carreira, encubra-na, mascarem-na, apliquem um pouco de corretor sobre a mancha bíblica, retirem a referência do bordel, por favor. Isso é muito forte. A identidade de Raabe estava relacionada ao que ela fazia. Página 42. No entanto, a Bíblia não faz isso. Faz justamente o contrário, ou seja, coloca um letreiro luminoso sobre ela, o qual chega a estar fixado junto ao seu nome no livro do Hall da Fama dos Hebreus. A lista inclui Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E então, de
De repente, a prostituta Raabe. Nenhum asterisco, nenhuma nota de rodapé, nenhum pedido de desculpa. Seu histórico de prostituição é parte de seu testemunho. O que ela faz se incorporou a quem ela é e como ela é lembrada. 5. Veja em Hebreus 11, de 30 a 31. O que diz o autor sobre Raabe nessa passagem? Pare, medite e responda. Questão 6. Veja Tiago 2, de 25 a 26. Quem Tiago menciona nessa passagem? Quem ela personifica de acordo com esses versículos? Pare, medite e responda. 7. Agora dê uma olhada em Mateus 1, de 1 a 16. Encontrou Raabe na lista? Qual o significado de ela ser incluída nessa passagem, tendo em mente a sua reputação? Pare, medite e responda. 8. Os israelitas tinham um passado maculado, tal como Raabe, mas ainda assim Deus usou ambos, chegando a fazer de Raabe um modelo de fé exemplar ao longo de toda a Bíblia. O que isso nos ensina não apenas sobre o nosso passado, mas também a respeito do nosso futuro. Pare, medite e responda. Talvez você venha de uma linhagem de pessoas sem fé, ou talvez sua genealogia seja mais do tipo de pouca fé. Apesar disso, você não se alegra por termos um Deus que age segundo a bondade dele e não segundo a nossa? Por ele ser fiel, nós ainda temos um futuro. Por ele ser bom, ainda temos esperança. Podemos louvá-lo porque ele não nos trata conforme os nossos pecados. Aleluia! Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Já pensou? Normalmente, nós que somos pais e mães, nós que somos irmãos, filhos, nós tratamos as pessoas, às vezes, pela forma como elas nos tratam, pela forma como elas nos fazem alguma coisa. Mas Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, está em Salmo 103, 10. Em vez disso, o Senhor nos perdoa e nos vê como puros. Como resultado, nós, da mesma maneira que Raabe, podemos reconhecer na linhagem de Cristo. Podemos nos reconhecer na linhagem de Cristo. E, gente, enquanto eu li essa passagem desse capítulo, desse dia, né, do segundo dia, me vinha muito forte na mente o quanto que eu e você temos uma descendência que pode ser a descendência de grandes profetas das nações. Desde que a minha filha nasceu, que eu declaro sobre a vida dela: filha, você é uma profeta das nações. Você é uma profeta das nações. E ela é uma profeta das nações. Ela só precisa conhecer a Jesus, viver segundo a vontade dele e, de fato, ser quem ela nasceu para ser. Ser quem ela nasceu para ser e viver assim. Porque nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos porque somos filhas de Deus. E que nesse segundo dia de devocional você possa meditar acerca daquilo que Deus tem precioso em você e que é talvez aquilo que você acha que é improvável de ser referência para outras pessoas, de impactar a vida de outras pessoas, mas que Deus possa estar revelando no seu coração e na sua mente, no seu espírito, testificando aquilo que é precioso para Ele, mas que para muitos pode ser algo desvirtuoso, como Raabe, né? Foi vista pelo que ela fazia e não por quem ela era. Então, Deus abençoe sua vida. Desejo que você aproveite bem esse segundo dia e até amanhã, se Deus quiser.